Mateus 22, versículo 26, 27, 36 e 37 e 38. Mateus 22, 36, 37 e 38. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Todos já abriram? Diz assim a palavra do Senhor: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. Louvado seja o nome do Senhor. Podeis assentar, para a glória de Cristo. Alguns fariseus, vendo ali Jesus falar da questão dos tributos, que ele fala o que é de César dá a César, o que é de Deus ele tem que dar a Deus, eles se maravilharam com aquilo e fizeram essa pergunta a Jesus. Nós lemos 3 versículos, mas nós vamos nos basear apenas no versículo 37, que ele diz: Amarás o Senhor teu Deus. Então nós vamos tentar entender hoje o que é, ou quem é Deus. Quem é a pessoa, a figura dita em todo o tempo, em toda a história da humanidade, o ser Deus. Porque muitos dizem que servem a Deus. Pessoas idôneas, pessoas boas, pessoas que têm um coração sincero, um coração correto, um coração centralizado, mas, na verdade, muitos, eles não servem a Deus. Quando Jesus ele diz: Amarás o Senhor teu Deus, aí nós temos que entender que Deus, verdadeiramente, irmãos. Porque se nós formos para Moisés, lá no Êxodo 20, que é os mandamentos, amarás o Senhor teu Deus, não terás outro Deus diante de ti, não se encurvará. Ele começa a expressar a pessoa que ama a Deus, o que ela deve e o que ela não deve fazer. Os 5 primeiros mandamentos é o homem para com Deus. Então, quando você conhece Deus, ele entra nos últimos 5, que é o homem que conhece a Deus, ele ama o seu próximo. Não adulterarás, não furtarás, não matarás, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não dirás falso testemunho contra o seu próximo. Então é o que ele diz embaixo aqui desse capítulo que nós falamos. Ele diz que o segundo maior mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então o que nós vamos tentar passar nesta noite é: o que é o ser Deus? O Deus da mitologia humana, o Deus da criação humana, ou o verdadeiro Deus, que na sua palavra, no primeiro versículo diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia. Então, o ser Deus, ou Deus criado pelo homem. Porque o Deus criado pelo homem, a Bíblia, ela é repleta disso. Ela nos mostra em alguns trechos que o homem ele vai no mato, na selva, ele corta uma árvore, ele corta a árvore no meio, uma parte dela ele faz de fogueira, a outra parte ele faz uma escultura e adora. Esse para aquele homem ou para aqueles homens é um Deus. O Deus criado por mãos humanas. O Deus de pau, o Deus de pedra, o Deus de barro, o Deus de ouro, o Deus de prata,
o Deus de bronze, é o Deus, é como ele diz, não terás outros deuses diante de mim. Está lá o mandamento no livro de Êxodo, capítulo 20, ele diz, não terás outros deuses. Então ele está dizendo que outros deuses seriam criados por mãos humanas. O Salmo 115, ele diz, não a nós, Senhor, não a nós, mas a Ele é devida a glória. Não a nós. Ele começa a expressar o Deus que tem boca e não fala. O Deus que tem mãos, mas não apalpa. O Deus que tem pés, mas ele não anda. O Deus que tem boca, mas não sai som nenhum, não sai voz nenhuma da sua boca. E torna-se semelhante a ele todos aqueles que o servem. Esse é o Deus criado pelo homem. Esse é o Deus que é apresentado ao ser humano. Como eu disse, tem pessoas maravilhosas, pessoas de boa índole, pessoas boas, diz que serve a Deus, mas no fundo não serve o Deus que a criou e que o criou. Mas muitos não querem verdadeiramente abrir os olhos espirituais para contemplar essa formosura, o ser Deus. Ainda que mostremos, ainda que a Bíblia mostre, eles preferem, como muitos de nós aqui preferia, o Deus da sua denominação chamada religião. A religião, ela vai, com certeza, colocar o maior número de pessoas no inferno, que vai se totalizar mais pessoas no inferno do que no céu. Porque eles preferem acreditar no Deus que não é Deus. Porque o intuito de Deus sempre foi, do princípio ao fim, é se revelar a você e a mim. O desejo de Deus nunca foi ficar oculto, escondido ao ser humano. Desde o princípio, Deus se revela ao homem, se mostra ao homem, para que o homem creia que Ele é Deus e que Ele existe. A forma que Deus tira o povo do Egito, com poder, com mãos fortes, tinha um grande objetivo, era de ganhar Faraó para os céus e com isso ganhar todo o povo egípcio para os céus. Mas Faraó preferiu os deuses criados por mãos humanas. Então, quando Jesus diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o seu pensamento. Ele está dizendo para mim e para você, eu e você temos que amar esse Deus, o Deus ser Deus, o Deus Espírito, o Deus Senhor e Criador de todas as coisas. Eu tenho que ter toda a minha força, todo o meu entendimento, para honrar esse único e verdadeiro Deus. Eu tenho que fazer o impossível com a minha vida, a minha vida, a minha vida. Eu tenho que fazer dela o impossível, para que com as minhas forças, toda a força que eu possa ter, possa ser para honrar esse Deus. O mandamento do Senhor é esse: amamos a Deus.
Eu coloquei religiões, que a palavra religião quer dizer ligar o homem a Deus. É religar, ligar. Né? Religar, religião. Mas só tem um ser que pode religar o homem com Deus, que é Jesus, o único mediador entre Deus e os homens. Se alguém diz ter uma religião, ele tem que servir a Jesus, porque é o único que liga o homem para com Deus. Não tem mais ninguém que ligue o homem para com Deus. Então, amar a Deus, ele está acima do meu intelecto, da minha capacidade humana de entender e compreender o que é amar a Deus. Amar a Deus é abrir mão da minha e da sua vida com a minha alma e a sua alma. Toda ela. Isso é amar a Deus. Amar a Deus é você não ter medo de perder a sua vida para honrar e glorificar esse Deus. Porque você sabe que esse Deus, que você o ama, e entende e compreende que Ele é o ser que em breve vai estar contigo por toda a eternidade, a sua vida não tem poder sobre Ele. Isso é amar a Deus. Apenas o mandamento é esse: amarás o Senhor teu Deus. Isaías 43, ele diz, lá no versículo 10, ele diz assim: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi, para que o saibais, e me creais, e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou, e fora de mim não há Salvador. Então Deus desde o princípio diz: não tem Deus, não existe Deus além de mim, não se criou e não se formou, não tem Deus e não há salvação fora de mim. Então, se nós entendermos e compreendermos isso, que não tem Deus, que não se criou outros deuses, que não tem Deus fora do Deus Criador, e que só através desse Deus Criador há salvação no seu Filho Jesus Cristo, eu tenho um mandamento: eu tenho que amar esse Deus de todo o meu coração, de toda a minha força, de toda a minha alma e de todo o meu entendimento. Porque eu sei que só tem um único Deus. É o Deus que se revelou desde o princípio ao primeiro casal na face da terra. E é o Deus que vai se revelar até o último, até a sua vinda para buscar a sua igreja. Então, se eu entendo que eu sirvo a esse Deus, esse único e verdadeiro Deus, o meu coração, o teu coração, tem que estar voltado para esse Deus. O meu e teu coração não pode vacilar. Não podemos cochilar. Não podemos ter 2 ou 3 ou 4 pensamentos. Ele é um único Deus. Deuses se levantaram na terra. Milhões de deuses existem na terra. Mas eu e você sabemos que existe apenas um único Deus. E isso faz com que eu e você vivamos nessa terra com um único objetivo: honrar e agradar a esse único Deus. Eu amo. Quem ama, preserva. Quem ama, zela. Quem ama, cuida. Quem ama, quer estar perto.
Eu amo a Deus, mas passo 24 horas longe dele. Eu não amo. Eu não amo Deus. Porque quem ama quer estar sempre perto. Eu amo a Deus, mas eu não zelo para que a presença dele esteja comigo 24 horas. Porque por coisas pequenas, banais, cotidianas e diárias, me afasta e te afasta de Deus. Não amo Deus. Não amo Deus. Pensamentos, ações, palavras que nos distanciam de Deus. Não amamos Deus de todo o nosso coração. Porque quem ama de todo o coração só tem um único objetivo, é agradá-lo. Jesus mostrou isso na cruz do Calvário. Jesus mostrou isso na sua vida cotidiana. Jesus mostrou isso por 33 anos. O amar a Deus, o honrar a Deus, é 24 horas Deus andando comigo, é 24 horas Deus falando comigo, é 24 horas eu zelando a presença de Deus comigo. É quando eu pensar em pecar, eu penso que eu amo a Deus, eu não vou pecar. É quando eu pensar que uma palavra vai desagradar o meu Deus, eu não vou falar, porque eu amo o meu Deus de todo o meu coração. Eu amo a Deus de toda a minha alma, de todo o meu intelecto, de toda a minha sabedoria, de todo o meu conhecimento. Eu amo a Deus em tudo que eu posso criar. Eu amo a Deus em tudo que eu vou fazer com excelência, porque eu amo a Deus. Deus me deu um poder de criação, eu crio, eu faço, eu construo, então eu vou fazer de uma forma excelente, porque eu amo a Deus, pela alma criativa que Ele me deu, eu amo a Deus. Não faço por murmurações, mas faço por agradecimento, o conhecimento que Deus me deu naquilo que eu faço, e tento fazer com total excelência, para que, primeiro agradando a Deus, eu agrado os homens, porque não tem um ser que não agrade a Deus, que não agrade os homens, porque quando você agrada a Deus, você literalmente agrada os homens. São os mandamentos de Deus, os mandamentos de Deus para mim, para a sua vida, e o meu e o teu pensamento. Temos pensamentos maus, irmãos. Odiamos. O ódio não vem de Deus. Deus não odeia ninguém. Porque Deus, Ele é amor. Quando você diz que odeia alguém, quando você diz que não quer falar com aquela pessoa, que não quer nada com aquela pessoa, que quer distância daquela pessoa, você não conhece Deus. Porque quem ama Deus não odeia. Porque quem ama Deus ama. Simplesmente ama. Você pode não querer estar com aquela pessoa 24 horas por dia, mas todas as vezes que você está perto, você tem que ter o desejo e o prazer de compartilhar com ela. O amar a Deus, o mandamento, aquilo que Deus mandou para mim e para você, quando eu e você falhamos em apenas um dele, nós falhamos para com Deus. E essa falha para com Deus vai apenas nos distanciar de Deus. Falhamos hoje uma, amanhã duas, depois 3, depois 4, depois 5, depois 6. Deus já não vai estar mais comigo e contigo. Porque Ele diz na palavra que Ele é Deus Santo e vai habitar no meio de um povo santo, separado para agradá-lo em espírito e em verdade. Quando Jesus ele expressa que um mandamento ele daria para aqueles fariseus,
Ele diz, olha, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Quem ama a Deus não mata. Quem ama a Deus, ele luta todos os dias para não adulterar. Quem ama a Deus de todo o teu coração, luta todos os dias para não viver de forma errônea diante dele. Quem ama a Deus, ele passa 24 horas acertando 99,9% e vai lutar para que no outro dia ele acerte 100% de tudo que ele fez. Porque você ama a Deus. E o desejo de amá-lo é de honrá-lo, glorificá-lo e bendizer o nome dele na sua vida. Um mandamento que muitos não entendem, o mandamento que Deus deu a Moisés, o mandamento que Jesus nos deu, é o mesmo. Se amarmos a Deus, não teremos outros deuses diante de nós. Se amarmos a Deus, não nos curvaremos diante deles. Se amarmos a Deus, não serviremos outros deuses. Quantos irmãos? Quantos na humanidade hoje? Pessoas boas, famílias maravilhosas, que falam que servem a Deus, mas sabemos verdadeiramente que eles não servem a Deus. O que nós queremos é que essas pessoas cheguem ao pleno conhecimento do ser Deus. Quem é Deus? Porque não tem como compreender, irmãos. Você vê uma imagem, uma escultura feita por um homem, um ser humano, e você se dobrar, se curvar diante dela e dizer que ela é o seu Deus. Isso é inconcebível. Não tem como, irmãos. O raciocínio humano não tem como você imaginar que você pode pegar um vaso de planta desse aqui e falar, esse vaso, a partir de hoje, é o meu Deus. É a minha deusa. E achar que esse vaso de planta aqui vai fazer alguma coisa por você. Não tem como, irmãos. Tem que ser uma cegueira espiritual verdadeiramente. Porque, como eu falei, desde o começo, Deus se revela ao homem. Desde o começo, Deus se mostra ao homem. Desde o começo, desde o princípio da criação, Deus fala, eu sou Deus que criei todas as coisas. Porque se nós servimos a Deus, segundo os seus mandamentos, de todo o coração, de toda a alma, nós ficaremos livres, irmãos, do que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 6, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, a qual muitos acham que isso tudo é uma brincadeira, acham que nada disso é verdade. Ele diz assim, do versículo 9, 1 Coríntios 6, 9, ele diz assim, não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, não erre, é real, isso é verdadeiro. Nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Nós amamos a Deus. Temos o mandamento: amarás o Senhor teu Deus.
Qual é o Deus que nós temos amado? Qual é o Deus que tem sido parte da minha e da sua vida? Qual tem sido esse Deus? Porque dizer que ama a Deus é muito fácil. Existe um grupo aí que se chama ateu. Não é isso? Mas eu falo que esse grupo se chama à toa. Porque um dia eles vão encontrar com esse Deus. Porque para você pegar um avião, você tem que ter fé que ele não vai cair. Para andar num veículo ou em qualquer coisa, num barco, você tem que ter fé, que o barco não vai afundar e que você não vai bater com o veículo. É fé. Então os à toa vão para o inferno. Porque eles estão à toa aqui nessa terra. Porque o Salmo 19 diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Não tem como, irmãos. Não tem como um ser humano com seu intelecto achar que tudo foi criado sem ter um Criador. Não existe. Ainda que tudo tenha começado por uma molécula, alguém criou a molécula. Ela não surgiu à toa. Alguém criou. Ainda que tudo tenha começado por um Big Bang, uma explosão, não importa. Alguém criou os planetas. Alguém criou as estrelas. Alguém criou tudo. Não importa. Alguém criou. Então aquele que ama a Deus, que tem os seus mandamentos, como nós lemos aqui, ele não é uma pessoa injusta. Ele tem que ser uma pessoa justa. Quem ama a Deus, ele não tem que ser uma pessoa devassa, que faz tudo o que o mundo faz. A pessoa que diz que ama a Deus, ela não pode ser uma idólatra. Idolatria. Isso pode ser imagem ou adorar um ser humano. Ou quem sabe adorar um carro, adorar qualquer coisa. Você não pode adorar nenhuma outra coisa a não ser Deus, o Criador. Porque Ele é o único ser digno de ser adorado, idolatrado. Só Ele. E se eu tenho os mandamentos de Deus, eu não posso ser um homem ou uma mulher adúltera. Viver na prática do adultério. É porque eu não amo e não tenho os mandamentos de Deus na minha vida. Eu não sou um efeminado se eu tenho os mandamentos de Deus. Eu não tenho como ser um homem ou uma mulher efeminada. Se eu sou um homem ou uma mulher de Deus que tem os mandamentos de Deus, eu não posso ser um sodomita. Eu não posso viver na vida da sodomia, a prática humana a qual Deus abomina, sendo eu homem ou mulher. Os sodomitas não herdarão o reino de Deus. Se eu tenho os mandamentos de Deus, eu não sou um ladrão. Eu não posso roubar. E se eu sou um homem, uma mulher que tem os mandamentos de Deus, eu não posso ser um avarento. Porque nada eu trouxe e nada eu vou levar. Nada é meu. A única coisa que eu e você podemos levar daqui dessa terra é a salvação em Cristo Jesus. Porque nu viemos e nu tornaremos. Do pó viemos, do pó tornaremos. E se eu sou um homem ou uma mulher de Deus, que tem os mandamentos de Deus, que digo que pratico os mandamentos de Deus, não posso ser um bêbado. Uma pessoa que vive na prática da bebedice. Os bêbados não herdarão
o reino de Deus. Não foi eu que escrevi, mas o Espírito Santo revelou ao homem para que escrevesse. Porque você já viu algum bêbado que bebeu e ficou muito bêbado e no outro dia pediu perdão a Deus pela bebedice? Não. Ele não pede perdão a Deus porque bebeu e ficou bêbado. Ele pode dizer que nunca mais vai beber e na outra semana volta para a mesma prática. A pessoa que tem o mandamento de Deus não pode ser um maldizente, um amaldiçoador. Hoje pessoas saem das igrejas, os pastores amaldiçoam. Não são pastores. Nunca conheceram Jesus. Estão perdidos. Totalmente perdidos. Não somos roubadores. Não roubamos. Temos o mandamento de Deus. É viver a nossa vida de uma forma tal que Deus, lá do seu trono de glória, se agrade da minha e da sua vida. Deus lá no seu trono de glória, quando eu e você pensarmos em orar, Ele já vai inclinar os seus ouvidos para ouvir a minha e a sua oração. Ter os mandamentos de Deus é como Paulo preso lá em Atos 16. À meia-noite, quando eles começaram a louvar a Deus, as cadeias se quebram. Porque Deus está atento ao clamor daquele homem que serve a Deus com total integridade física, psicológica, mental, espiritual e da alma. Dizer que amar a Deus é simples. Eu amo a Deus. Mas a minha vida não condiz com o que o Deus da Bíblia diz. O que era amar a Deus? Amar a Deus é o que Jesus fez lá em Filipenses 2, do versículo 5 em diante. Ele não usurpou um ser igual a Deus. Antes ele se esvaziou e tomou forma de servo, e foi fiel até a morte, e morte de cruz. Mas Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que no nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e debaixo da terra. Isso é honrar a Deus nos seus mandamentos. Ter os mandamentos de Deus não é apenas conhecer as Escrituras, no que está expresso nesse livro maravilhoso. Ter os mandamentos de Deus é colocar esses mandamentos em total prática na minha e na sua vida. Isso é ter os mandamentos de Deus. Ter os mandamentos de Deus não é conhecer de Gênesis e Apocalipse e não vivê-lo. Ter o mandamento de Deus é amar o teu próximo, como Jesus falou, é amar a Deus de todas as tuas forças. As tuas forças é lutar contra você, irmão. É lutar contra você, irmã. Contra o seu desejo, contra a sua vontade. Contra aquilo que você achava certo e correto, mas quando você encontrou o Deus da Bíblia, o Deus Criador, o Deus Formador, o Deus Senhor, você entendeu que o que você pensava ou imaginava que tinha como certo e concreto é nada. E você passa a amar esse Deus, sabendo dos seus mandamentos para a sua vida, e botar todo ele em prática na sua vida. Amar a Deus é honrá-lo com todos os teus feitos, 24 horas do seu dia. É quando você pensar em pecar, só pense, mas não peque. Isso é ter os mandamentos de Deus. Porque falar em ter é fácil, mas botar em prática é a grande dificuldade. Amém, irmãos? 9:03, passei 3 minutos. Agradeço o privilégio em nome de Jesus. Vamos colocar de pé, irmãos.
3 minutos eu passei para a glória de Cristo. Amém? Vamos orar, vamos agradecer a Deus por tudo que Ele é e tem feito na minha e na sua vida. Se estamos aqui, irmãos, nesse lugar reunido, porque a infinita misericórdia de Deus esteve sobre a minha e sua vida. Os anjos do Senhor esteve acampado ao meu e ao seu redor, nos guardando, nos livrando de toda a investida do mal, para que pudéssemos estar reunidos hoje mais uma vez nesse lugar. Creia nisso. Creia nisso. Estamos vivendo dias de densas trevas. Vivemos guerras urbanas, mas Deus tem sido fiel para conosco. Então, honre esse Deus com a sua vida. Pai bendito e eterno, louvado e exaltado seja o teu nome. Senhor, nós acreditamos, temos certeza, confiança plena, que tu és o único Deus revelado à humanidade, Criador dos céus, da terra e do mar e de tudo que nelas há, Senhor. Tu nos criaste como a sua primazia, nos fazendo semelhante a ti, Senhor. Somos corpo, somos alma e somos espírito. Tu é Deus, tu é Pai e tu é Espírito Santo. Senhor, nesta noite, no nome de Jesus Cristo, Senhor, nós queremos te agradecer por tudo, pelos livramentos, pela família segura, todos que saíram e chegaram em casa, aqueles que não chegaram ainda, cremos que o Senhor levará, pela sua infinita misericórdia, Senhor. Muito obrigado, Senhor, mas ainda que não venha chegar, temos a plena confiança que estarás contigo, Senhor. Senhor, muito obrigado. Nos dê um restante de semana abençoado. Que o teu Espírito Santo, ele continue falando aos nossos corações, se revelando a cada um, mostrando verdadeiramente o que é amar a ti, Senhor. O que é verdadeiramente amar o Senhor, meu Deus. O que isso verdadeiramente tem que ser feito na minha vida e na vida dos meus queridos amados irmãos. O que é verdadeiramente te amar, Senhor. Nos ajude, Senhor, através das Escrituras, da tua palavra, Senhor, para que possamos resistir todos os dias e poder agradar a sua pessoa. Fica conosco, nos dê uma noite abençoada, nos leve da forma que o Senhor nos trouxe, nos livre de todo o mal. Mas se vier a acontecer algo que não vem de ti, abre os nossos olhos para que possamos contemplar o seu livramento em nossas vidas, Senhor. Fica conosco. A oração que eu faço, te agradeço desde já, no teu nome poderoso, Jesus. Amém. Está terminado o culto. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.